Você conhece a lenda do caboclo d'água? A história não começa com um monstro, mas com a fé profunda e o respeito que os ribeirinhos nutrem pelo rio São Francisco, o velho Chico, um rio que é pai, mãe sustento, e acima de tudo um mistério vivo. A lenda se fortaleceu nas margens da Bahia e de Minas Gerais, onde o caboclo é o guardião ciumento, o ser que não perdoa a cobiça nem a soberba humana. O seu terror não reside na violência aberta, mas na traição da confiança, pois ele usa a súplica mais humana para atrair suas vítimas para um abraço final nas profundezas lamacentas. Nosso protagonista era Zezinho, um rapaz de 20 anos, pescador rabeledoso, mas impaciente com as superstições da vila de Porto das Almas, em Minas Gerais. Ele via as carrancas nas proas das canoas menos aquelas esculturas feias e ferozes, como meros adornos turísticos, e não como os talismãs de proteção que sua avó, Vó Jovina, insistia que eram. Vó Jovina era a guardiã das rezas e dos avisos. Ela o havia alertado inúmeras vezes. Zezinho, meu neto, o caboclo não tem alma de gente. Ele tem a força da correnteza. Ele te pega na boca d'água e te vira como um graveto. E nunca, jamais, se afaste da carranca. O desrespeito de Zezinho veio na época da vazante, quando o rio estava baixo, expondo as rochas e os redemoinhos mais perigosos. Ambicioso, Zezinho queria pegar os peixes maiores que se refugiavam nos poções mais fundos, perto de uma área conhecida como a Curva do Sussurro, onde o rio fazia um barulho constante e melancólico. Vó Jovina havia proibido Zezinho de ir até lá, pois ali ficava a morada do caboclo. Naquela manhã, Zezinho ignorou o aviso, pegou sua canoa e rumou para a Curva do Sussurro, deixando sua pequena carranca de madeira em casa, por achar que pesaria demais. A pescaria foi farta, e Zezinho, orgulhoso, encheu sua canoa de piau e pacu. Ao meio-dia, o sol era um disco de fogo, e a canoa navegava lentamente na superfície quase oleosa do rio. Zezinho Sanches é invencível. Foi então que ele ouviu. Não era o vento, nem o gemido da canoa. Era uma voz rouca, arrastada, suplicante, vinda da margem oposta. Socorro, ajuda, minha canoa virou. Por favor, tem alguém aí. A voz era masculina, mas tinha um tom estranhamente metálico, como o bater de sinos velhos. O instinto de Zezinho, de bom ribeirinho, foi ajudar. Ele remou rapidamente em direção ao som. Ao se aproximar do barranco, ele viu o que parecia ser um homem. Estava agachado, coberto de lama e musgo. O sujeito era incrivelmente musculoso, com a pele de um tom que lembrava o bronze envelhecido, e brilhava sob a camada de sujeira. Ele usava roupas rasgadas que pareciam grudadas ao corpo. O mais estranho era a cabeça. Era pequena e tinha apenas um olho no centro da testa, grande e amarelo, que não piscava. O outro olho era uma mancha escura. O caboclo d'água não era assustador por ser disforme, mas por ser demasiado sólido, como uma estátua que ganhou vida. Moço, por favor, ajuda eu a desvirar minha canoa. É minha única ferramenta! A voz rouca implorou, e o olhar único do caboclo estava fixo em Zezinho, emitindo uma súbita onda de pena. Zezinho sentiu um impulso irresistível de se aproximar, esquecendo-se de toda a lenda e dos avisos. Zezinho aproximou sua canoa da margem, mas algo o fez parar. Ele notou que, apesar de o homem bronzeado estar coberto de água e lama, a água ao seu redor, na margem, estava estranhamente parada, como se ele a estivesse controlando. E a canoa virada que o caboclo pedia para desvirar não existia. O caboclo d'água percebeu a hesitação de Zezinho. Seu rosto, que até então parecia suplicante, se contorceu em uma expressão de fúria silenciosa. O único olho amarelo fixou-se em Zezinho com uma intensidade sobrenatural. Venha, Zezinho. É só um empurrãozinho. Não me deixe sozinho aqui na vazante. Ele usou o nome de Zezinho, o que gelou o sangue do pescador. O caboclo então revelou sua mão. Era uma mão grande, com dedos curtos e grossos, e a pele da palma parecia ser feita de lodo compactado e cascalho. Ao estender a mão para Zezinho, a água sob a canoa do rapaz começou a borbulhar e a formar um pequeno, mas violento, redemoinho. A canoa de Zezinho começou a girar, puxada pela força invisível. A lenda se confirmava. O caboclo d'água pedia ajuda para se aproximar o suficiente para te afogar. Tomado pelo pânico, Zezinho pegou seu remo e, em vez de remar,
cravou-o na mão de bronze do caboclo d'água. O impacto não fez um som de carne, mas um som oco e metálico, como se ele tivesse acertado uma estátua de cobre. O caboclo soltou um assovio estrondoso de dor e fúria, e a água ao redor de Zezinho explodiu em um geyser. Zezinho remou para longe com todas as suas forças, sentindo-se puxado para trás pela correnteza mágica. Ele olhou para trás e viu o caboclo d'água se levantando por completo. A criatura tinha pouco mais de 2 metros, e seu corpo musculoso irradiava uma energia úmida. O caboclo não perseguiu a canoa na superfície. Em vez disso, ele mergulhou na boca d'água criada pelo redemoinho, e Zezinho sentiu a canoa ser virada por baixo, por uma força subterrânea invisível. A canoa virou. Zezinho foi jogado na água e sentiu a atração terrível do redemoinho, sendo puxado para o fundo. Debaixo d'água, ele viu apenas a escuridão da lama e um vulto cor de bronze se aproximando rapidamente. Era o caboclo d'água, que não precisava de ar, vindo finalizar seu trabalho. No meio do desespero, Zezinho lembrou-se da reza do caboclo, que vó Jovina o havia ensinado. Uma antiga súplica indígena: Pai Chico, Mãe Jovina, desfaz a ira da água. Ele gritou a reza mentalmente com toda a fé que seu corpo aterrorizado podia invocar. De repente, a força do redemoinho cedeu. Zezinho foi expelido para a superfície com a mesma força que o puxou. Ele conseguiu agarrar sua canoa virada e, usando as últimas forças, a desvirou e remou para casa. Ao chegar em Porto das Almas, estava exausto, febril e traumatizado. Vó Jovina o recebeu com a certeza silenciosa de quem já sabia. Ela olhou para a canoa. Onde está a sua carranca, Zezinho? Zezinho não conseguiu responder. A carranca, embora não estivesse na canoa, havia salvo a vida dele, pois a reza invocava a força dos protetores que as carrancas representavam. Ele havia sido testado e falhado, mas a fé de sua avó o salvou. Zezinho, a partir daquele dia, nunca mais duvidou. Ele se tornou o pescador mais cauteloso da vila e esculpiu a maior e mais feroz carranca que já se viu colecando-a na proa de sua canoa. A lenda do caboclo d'água perdurou. A criatura não desapareceu. Ela continua nas profundezas do velho Chico, esperando por aquele pescador ambicioso que desconfia das velhas histórias. Ele ainda emerge coberto de lodo, pedindo ajuda com sua voz rouca. Mas agora, os ribeirinhos de Porto das Almas sabem. A súplica do caboclo não é por socorro, mas por companhia eterna no fundo do rio, onde o silêncio do afogamento é a única resposta que ele aceita.